Amém. Domingo passado, então, só recapitular duas coisas ou três rapidinho, nós vimos que o pecado não nasceu no Éden, o pecado nasceu no céu. Nós vimos também o que é pecado. É importante a gente saber isso, porque muitas das coisas do reino espiritual têm ligação com isso. Então, o que é pecado? Pecado é a separação de Deus. Lembre bem disso, pecado é a separação de Deus. E o pecado causa a morte eterna. O que é o pecado, então? Separação de Deus. Gravem isso, pecado é a separação de Deus. Nós vimos também que existem chaves espirituais na nossa vida que ligam a nossa vida terrena com o mundo espiritual. Não existe separação, vamos dizer assim, entre a nossa vida terrena e o mundo espiritual. Então existem algumas chaves. Algumas chaves são a palavra. A palavra tem poder no mundo espiritual muito grande. Nós vamos ver vários momentos na Bíblia que as coisas aconteceram a partir da palavra. A própria criação do mundo foi a partir da palavra. Deus falou, e disse Deus. E não fala assim, e pensou Deus. Não, e disse Deus. Então a palavra tem um poder muito grande no mundo espiritual. A porta, a Bíblia se refere muitas vezes à porta. Eis que estou à porta e abro. Deus falou para Caim, o pecado jaz à porta, cumpra você dominá-lo. Essa porta é a ligação que cada um de vocês, tem ligando nossa vida, que é o mundo natural, com o mundo espiritual. Essa porta quem abre sou eu, da minha vida, quem abre é você, da sua vida. Como que eu abro essa porta? Nós vimos na semana passada, são as aberturas, são as decisões que nós tomamos, nós damos legalidade ao diabo. O sangue, nós acabamos de fazer aqui a Santa Ceia, o sangue é a moeda de maior valor no mundo espiritual. O sangue tem um valor tremendo no mundo espiritual. E nós vamos ver que, da mesma forma que o sangue tem o poder para salvar, o sangue tem poder para matar. Então o sangue tem um poder muito grande. Não foi à toa que Jesus derramou o sangue dele para poder livrar o nosso pecado. E o pecado de toda a humanidade foi curado e sarado e limpo a partir do sangue de Jesus. Agora então nós vamos entrar no princípio da unção, ou seja, da missão de Jesus aqui na terra. E eu queria ler Isaías 61, 1. E esse texto de Isaías 61 foi o texto que Jesus leu quando ele foi na sinagoga, depois de ele ter sido batizado por João Batista, ter sido tentado no deserto. Ele vai para a sinagoga, como era de costume dele, ou seja, ele vai para a igreja, como era de costume dele. E lá na igreja dão para ele o livro, ou o pergaminho de Isaías. E ele abre, não tinha capítulo, mas ele abre nessa parte que diz, é o que nós vamos ler aqui agora. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Essa era a missão, o cerne da missão de Jesus está resumido aqui. Ele foi ungido para proclamar o Evangelho. Primeiro ele foi ungido e depois ele foi enviado. E quando nós vemos a unção de Jesus, foi justamente para poder levar a palavra para quem? Aos pobres. É pobre, gente humilde, simples, é pobre e pobre de espírito. Pobre de espírito a todos aqueles que ainda não conheceram o Espírito de Deus, não conheceram todas as maravilhas que Deus conquistou lá na cruz para nós, são pobres de espírito. E ele veio para essas pessoas. E ele também foi enviado para mais, ele foi enviado para curar quebrantados de coração. Pessoas com problemas de mágoa, pessoas com problemas de dentro da sua alma, ele veio para isso. E ele veio para dar liberdade aos cativos e liberdade aos oprimidos. Qual que é a diferença entre cativo e oprimido? Vocês prestaram atenção que ele fala dar liberdade para dois tipos de pessoas? Pessoas que estão cativas e pessoas que estão oprimidas. Existe uma diferença aqui entre cativeiro e opressão. O cativeiro é quando a pessoa está presa. Ou seja, existe
vamos dizer assim, tipos de endemoniamento. Dependendo do tanto que eu abro a porta, lembra que nós falamos da porta? Dependendo do tanto quanto eu abro a porta da minha vida, é o tanto que eu dou liberdade para que o diabo entre. É o tanto que eu dou liberdade para que o diabo haja na minha vida. Então, o cativeiro é quando você escancarou a porta e falou, pode vir. E ele não vai perder a oportunidade. Eu falo para vocês que o diabo não perde tempo. Se você abriu a porta da tua vida, ele vai falar, tá bom, eu estou aí. E é engraçado porque tem gente que pensa assim, principalmente quem não crê nisso, fala, isso é coisa de crente, isso é coisa de igreja, isso não existe. Fala, então venha, tem até um joguinho chama Ouija, vocês lembram daquele joguinho do copo? No Brasil falava o jogo do copo, né? Aquilo ali é uma evocação demoníaca, aquilo ali. Ah, mas não aconteceu nada, participei do jogo, fiz nada, falava, pode vir em mim. E não fez nada, não aconteceu nada, não precisa acontecer naquela hora. Naquele momento que você fez, foi assim, ó, abriu a porta. Tem muita gente, muita criança, que hoje é adulto, e brincou daquele negócio. E brincou e abriu a porta, e a porta continuou aberta, porque se não fechou, a porta está aberta. Um joguinho, uma coisa simples, parecia uma besteira. Vamos ver, mexeu, não mexeu. Então se tem mesmo, então vem em mim. Naquele momento, ele tomou conta. Mas não aconteceu nada comigo. Não precisa ser naquele momento. Mas vai ter uma hora que ele vai aflorar em você. E de repente, eu tive parece que um desmaio, eu fiz alguma coisa que eu nem sei o que era. Eu sei o que é. Você é cativo. Ele tomou conta de você e é como se você estivesse dentro do carro. Quando você está dentro do carro, você dirige o carro, não é isso? Você vai para cá, você vai para lá. O carro não faz nada sem que você dê uma instrução. Esse é o cativeiro, esse é o comando. Você dá o comando para o carro e ele faz. Você está cativo. Não é raro a gente ver assassinos. Lá no Brasil teve, inclusive, tinha um maníaco do parque, em São Paulo. E ele estuprava as meninas e matava. E ele deu uma entrevista e falou, eu não sei o que eu faço, eu não sei, eu perco os sentidos, e uma voz fala, mata, 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 mata. E quando eu ver, eu já matei. De onde que é isso? É loucura? A psicanálise vai falar, não, isso é loucura, é um desvio mental dele. Isso é possessão. Possessão, ele está dentro, ele comanda a tua vida, ele comanda teus desejos, ele comanda as tuas atitudes. Aí nós temos o oprimido. Jesus veio para libertar esse aqui. Mas nós temos também o oprimido. O oprimido é aquele que ele não está dentro. Ele está fora, falando para você. O oprimido é como se você estivesse em cima de um cavalo. O cavalo tem desejo próprio. Você pode controlar ele, pode pedir para ele ir para lá, mas se ele não quiser, ele pode refugar e pode ir para o outro lado. A opressão, o diabo está de fora. Faz isso. Faz isso. Não, mas isso não é certo. Vai lá, ninguém está vendo. Faz. O que tem? É só uma vez, faz. Essa é a opressão. Eu falei no final do culto do domingo passado que eu ia dar um testemunho. Na verdade, eu nunca falei sobre isso. E quando eu estava estudando sobre isso daqui, veio no meu coração e falou, fala. Eu, por muitos anos da minha vida, eu não vou dizer que eu lutei contra, mas eu convivi com o desejo de suicídio. Muitos anos da minha vida. Eu lembro a primeira vez que eu pensei em me suicidar, eu tinha uns 15 anos mais ou menos. Tanto que toda a minha vida eu achava tão comum, eu falava, se a pessoa tem um problema, se mata. Qual que é o medo de se matar? Isso é opressão. Porque Deus colocou dentro de nós uma coisa chamada autopreservação. Ninguém se mutila porque gosta. Ninguém se corta porque gosta. Porque nós temos um instinto dado por Deus chamado autopreservação. Senão a espécie humana já tinha acabado. Então Deus colocou isso dentro de nós. Então todo pensamento de morte é um pensamento demoníaco. E eu por muitos anos convivi com esse pensamento. Mas eu lembro até hoje, eu sentado na porta de casa. Eu não me lembro exatamente o que tinha acontecido. Meu pai devia ter brigado comigo por alguma coisa. Eu com 15 anos. Meu pai tinha uma chácara, a gente ia sempre para essa chácara. E eu tinha um facão grande assim, eu gostava de andar com facão. E eu estava afiando ele. Estava afiadinho, ele sempre andava muito afiado,
Porque sempre quando a gente matava bicho, quem matava era eu. Eu gostava de matar, se o bicho que fosse. E eu andava com aquele facão, sempre que a gente ia para lá, eu andava com ele. E eu lembro sentado na porta, assim, afiando ele, e vi aquela voz assim, mostra para ele, se mata. Passa no pescoço, assim. Eu me via passando assim, vai, fala para ele como é que é. Ele está brigando com você? Deixa ele sem você, então. Gente, foi uma coisa assim tão real que eu vivi, que até hoje eu me lembro exatamente como aconteceu, como eu estava, eu sentado na porta. E toda a minha vida, eu tive pensamentos assim e achava natural, tipo assim, para mim, bom, se a pessoa tem algum problema, se mata. Quando eu via alguém se matando, eu falava, isso é normal, porque eu tinha esses pensamentos. Passaram-se anos, eu convivendo com isso. Uma vez eu estava aqui nos Estados Unidos, e aqui você tem a oportunidade de comprar a arma que você quer, né? Fazia pouco tempo que eu estava aqui, um rapaz que eu trabalhava estava vendendo um rifle de caça. Aí eu falei, opa, eu vou comprar, eu sempre gostei de arma. Aí eu falei, vou comprar. Comprei o rifle dele. Aí estava lá em casa, eu nunca tinha atirado, eu nunca tinha ido no stand aqui atirar, né? Nunca tinha atirado aqui porque não tive oportunidade. E estava lá guardado por um tempo. E um dia eu estava sozinho em casa, algum problema na nossa vida financeira, eu acredito que era. E eu cheguei em casa sozinho, e naquele dia foi assim, eu lembrei do dia do facão, lá atrás, que o diabo falou assim, se mata. Faz assim, ele me deu uma receita. Gente, eu não estou fantasiando isso, porque isso para mim é tão real e é tão claro. Ele chegou assim, faz o seguinte, pega um papel e escreve uma carta, bem melosa, eu amo vocês, eu sei que vocês vão se dar bem assim, e papai, fala, escreve. E ele falou, deixa na cama. Aí vai no closet, tem um degrauzinho no meu closet, ele falou, senta no closet, pega a arma, encosta ela no chão, e põe aqui embaixo do queixo assim e atira. Eles vão ver, vão chegar em casa, não vão te achar. Vão começar a procurar. Aí eles vão no quarto, vão ver o papel. Aí quando alguém vai no teu closet, vai sair gritando, o pai está aqui, o pai está aqui. Assim, nesse nível de detalhe que ele me deu. Então eu digo para vocês, o diabo não brinca. O diabo não brinca, e ele não está brincando comigo, com você, com ninguém, ele não brinca. A única função dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida. Jesus veio para libertar, Jesus veio para tirar todos nós dessa escravidão e desse cativeiro. Quando a gente vê como Jesus trabalha, nós vemos que Jesus não perdeu tempo. Quando ele foi batizado, primeiro ele foi tentado no deserto, que a gente vê que ficou um tempo, um limbo assim de Jesus, sem falar de Jesus, né? Até ele cumpriu 30 anos, foi levado para o deserto, foi batizado, foi levado para o deserto, foi tentado, foi para o templo, começou a pregar, falou esse texto do Isaías 61, e ele já começa daí a pregar. E quando ele está no templo, vem um demoniado. E Jesus faz uma coisa que ninguém até aquele momento tinha feito. Ele expulsa o demônio. Ninguém tinha expulsado o demônio. Ninguém tinha o poder de expulsar o demônio até aquele momento quando Jesus fala para ele, sai. E o demônio sai. Todo mundo fica espantado. Uau, quem que é esse que até o demônio obedece? Esse é o Jesus que a gente serve. Até o demônio obedece. Agora a gente fala de mundo espiritual, e quando a gente fala disso, de demônio, muitas vezes a gente pensa assim que o mundo espiritual é um filme de terror, cheio de monstros, cheio de bicho. Pode ser também. Pode ser assim. Mas ele é muito mais do que isso. A nossa ligação com o mundo espiritual, ela é intensa, e ela é verdadeira, e ela não tem como fugir dela. E nós vemos no ministério de Jesus, nós vemos no ministério de libertação de Jesus, que não era um ministério teatral. Jesus não expulsava demônio numa forma de teatro.
sai, quem que é teu nome? Quem que é você? O que você veio fazer aqui? De onde você está vindo? Para onde você vai? O que você quer dela? Fala para mim. Não tinha isso. Hoje em dia parece que muitas igrejas fazem libertação como se fosse uma parte teatral da igreja. Fala para mim. Gente, quando que nós perdemos o alvo da libertação? Quando que nós perdemos? Quando Jesus liberta, ele fala, sai, fica quieto. Cala-te. Quando ele começa, eu sei bem quem tu és, filho do Deus vivo. Cala-te e sai. Acabou. Você não tem que ficar entrevistando ninguém. Você não tem que ficar batendo papo com o demônio. A autoridade está no nome de Jesus. Ele não tem que ficar perguntando quem que é você. Não, você sai em nome de Jesus. Eu não sou ninguém, eu sou um vaso de Deus. Só tem uma situação que Jesus pergunta para ele, teu nome, qual que é o teu nome? E ele fala, Legião. E ele está falando do Gadareno, endemoniado Gadareno. Mas Jesus estava querendo explicar nome? Não, Jesus estava querendo explicar quantidade. Olha, tem casos que uma quantidade de demônios. Porque ele estava querendo explicar um outro princípio, que é do principado. Aquela região de Gadara tinha um principado. No reino espiritual, assim como no exército, existem níveis. Isso que a gente vê, endemoniamento, expulsão de demônio assim, é o demônio ralé. Existem níveis de demônios. Tanto que quando a gente vê, quando o anjo está indo levar a mensagem para Daniel, ele para numa região celestial e não consegue passar. Por quê? Porque existia um principado, ou seja, um príncipe demoníaco sobre aquela região da Pérsia. Ele era aquele que ordenava, que mandava sobre aquela região da Pérsia, o principado. E ele falou, não, aqui você não passa, aqui quem manda sou eu. E o anjo, eu vou passar. Não, aqui você não passa. Deus manda quem? O arcanjo Miguel. Anjo, arcanjo. Você está vendo que existe uma hierarquia? Arcanjo está acima de anjo. Assim como arcebispo está acima de bispo, arcanjo está acima de anjo. E tudo isso funciona da mesma forma como começou, vai continuar. Sempre na nossa vida vai continuar. Tudo está estritamente ligado ao mundo espiritual. Nada na tua vida acontece por acaso, nada da tua vida é sorte ou azar, coincidência. Não existe isso. O espírito, ou os espíritos, eles não agem simplesmente porque eles querem, eles não agem da forma como que eles querem, eles agem seguindo leis e princípios instituídos por Deus. Eles não podem fazer nada sem seguir as leis de Deus. E essas leis funcionam tanto para demônios como para anjos. Quando Deus fala lá, Caim, o pecado está à tua porta, cumpra você dominar, ele estava falando para o quê, Caim? Caim, o pecado está batendo na porta, você vai abrir ou não? Você tem o controle. Aí Jesus fala a mesma coisa, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Ou seja, quem tem esse controle somos nós. A lei funciona tanto para o mal, como a lei funciona para o bem. Deus é justo. Deus é justo, até com o diabo Deus é justo. Aí nós vamos, ok, mas como é que eu faço então? Como é que funciona essa questão de libertação? Porque Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra príncipes e potestades nas regiões celestiais. Então, se é contra príncipes e potestades nas regiões celestiais, não é material, não é terreno. Então, nada forjado nessa terra vai resolver. Tem que ser alguma coisa celestial. Aí vem o quê? O poder e a autoridade que Deus nos deu. Jesus veio com essa autoridade, ele foi batizado pelo Espírito Santo, e ele trouxe essa autoridade para a terra. Por que Jesus veio como homem? Ele não podia simplesmente ter vindo como um Deus, um ser, por causa que existe a lei, que a terra foi dada aos homens. É propriedade de Deus, mas o domínio é do homem, matéria. Domínio é nosso.
Jesus teve que vir como carne para poder mostrar assim, ó, eu estou de acordo com a lei de Deus, seguindo o mesmo princípio. Não tem como fugir, não tem como você... mas é... Não, é a lei de Deus. E quando Jesus nos dá essa autoridade, Ele nos dá uma autoridade para que a gente possa exercer em todo aspecto espiritual. Todo aspecto espiritual. Então você fala, mas o meu negócio é evangelismo, não é libertação. Deixa eu te falar uma coisa. Libertação é para todo crente. Libertação é para todo mundo. Começando pela tua vida. Aí vai pela vida do teu próximo. Mas libertação é para todo mundo. Existem só 2 reinos. O reino da luz e o reino das trevas. Ou você faz parte do reino da luz, ou você faz parte do reino das trevas. Não existe um muro que você fique em cima, não, eu estou pensando para que lado que eu vou. Se você está pensando é porque você já está no outro lado. Eu penso assim, se você está na guerra, Paulo falou que a gente está numa guerra. Se você está nessa guerra e está tão confortável, que você está sentado no sofá, olhando a coisa de longe, acontecendo na televisão, e o inimigo não está te atacando, é porque você não está fazendo nada contra ele. E quem não é contra, é a favor. Não tem como. Porque a Bíblia fala lá em 1 Pedro que ele é como um leão, rugindo ao redor, buscando quem possa tragar. Ele está todo o tempo buscando. Ou seja, se ele não está te buscando, porque tem gente que fala assim, não mexe com esse negócio de mundo espiritual, porque vem a retaliação. Se eu não sei quem eu sou, é verdade, é melhor eu não mexer com isso, né? Porque Deus me livre. Gente, nós temos autoridade. Nós temos autoridade. O diabo pode rugir, o diabo pode fazer... mas não fale assim. Não, ele pode fazer e ele vai tentar. Eu não tenho dúvida que ele vai tentar. Só que eu tenho uma autoridade que é maior do que a dele. Aconteceu uma coisa esses dias lá em casa. Eu já estudando essa parte espiritual. E aí você fala, cuidado. Né? Serviu para mim mostrar para a Bela, que tem 11 anos, o que é autoridade. A Fer estava no Brasil, e a Bela conversando com ela pelo FaceTime, aí vai lá no meu escritório, que ela queria mostrar um vídeo para ela, e ela conversando com ela, colocou o celular assim na frente do computador, e está ali conversando, sentada na cadeira, e ali, blá, 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 e a Fer faz assim, começa a dar tchau, né? E a Bela assim, já fazia uma hora que eles estavam conversando, o que você está dando tchau, Bela? Não, para os meninos que estão aí com você. Não tinha ninguém com a Bela. E a Fer viu a pessoa chegando atrás da Bela, assim, na cadeira, e a Fer deu tchau, achando que era um dos meninos que estava junto com ela. E a Bela sai gritando, vai, não, desce a escada. Eu falei, o que aconteceu? E a Bela, não. E a Fer tentou dar uma arremendada ali. Não, é que eu tive a impressão... Ela viu atrás da Bela chegando alguma coisa e ficando de pé, e ela, inclusive, deu tchau. E a Bela ficou desesperada, começou a chorar. Não, pai, não quero. Eu falei, filha, vem aqui que eu vou te ensinar uma coisa, então. Eu falei assim, o tio Cláudio é meu irmão, que mora aqui em Kenton. Eu falei, o tio Cláudio é policial, não é? É, policial. O tio Cláudio é igual eu, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, é igual a mim, não é? É igual a mim. Só que o tio Cláudio faz o quê? Ele é policial, ele tem uma farda, ele tem um distintivo, uma badge, né? É. Se o tio Cláudio vai no meio da rua e faz assim, o carro para. Por que o carro para? Porque ele é polícia. Bela, essa autoridade de polícia que ele tem, Deus deu para nós uma autoridade muito maior sobre qualquer tipo de espírito, qualquer tipo de aparição que possa ter. Nós temos essa autoridade. Se Deus falou assim, essa autoridade é o que eu dou para vocês, para expulsar demônio, para curar, para repreender, eu tenho essa autoridade, eu não tenho que ter medo. E eu falei para ela, Bela, vamos orar aqui, porque eu tenho essa autoridade e você tem essa autoridade, que quem deu essa autoridade é Jesus. Jesus me deu essa autoridade. Nada de ter medo. Nós oramos, repreendemos lá em casa. Eu falo assim, aqui em casa você não se cria. Aqui em casa não.
Então eu fecho uma porta. Se ele está entrando, é porque alguma porta está aberta. Como eu falei para você, não acontece por acaso. A coisa não acontece, porque o diabo quis entrar. Não, ele só entra se uma porta for aberta. É simples assim e é claro assim. Aí nós vamos com as nossas armas espirituais. E nós entendemos agora, então, como que funciona, como é que é o modus operandi do inferno. Ele segue uma lei. E ele segue um princípio que foi dado por Deus. E eu queria ler lá em Daniel, no capítulo 9. Nós temos uma experiência que Daniel tem ali. Eu queria ler um texto, ele é grande, mas eu quero ler com vocês, para vocês verem a experiência que Daniel teve e a seriedade que é isso no mundo espiritual, porque o que Daniel passou não mudou. E eu quero falar sobre isso. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante no meio do rei babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi as escrituras conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. O que Daniel estava fazendo? Estudando a palavra. E ele disse que o quê? Compreendeu. Por quê? Porque ele estava buscando que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ok. Ele falou, agora eu entendi pela escritura por que nós estamos passando por isso. Segue. Por isso, me voltei para o Senhor com orações e súplicas e em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. O que a Bíblia quer dizer com isso? Ele se humilhou. Daniel se humilhou na presença de Deus. E ele faz uma oração. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Confessei. Presta atenção nisso. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Ele estava assumindo a culpa aqui. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis. Ou seja, ele não está falando de agora, porque já faz quase 70 anos que ele está no cativeiro. Ele está falando de uma coisa no passado. Aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo. Tu, Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e todo Israel, todos os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos e profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, ou seja, por tudo isso que os meus antepassados fizeram, por todas essas coisas que eles deixaram de cumprir, por todos os pecados que estavam vindo antes de mim, por todos os pecados da nossa nação, por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servos de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como que foi feito a Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. Opa, isso é uma coisa de Deus, a abertura foi dada, Deus permitiu, a maldição veio. Toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor nosso Deus, afastando-nos das maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é o quê? Justo em tudo o que faz. Ainda assim, não lhe temos dado atenção. O Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que pertence até hoje, nós temos cometido pecados e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos,
Afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados. Veja que ele está falando de duas coisas aqui: do pecado deles agora e da iniquidade, que seja a consequência do pecado que veio antes dele. Fizeram Jerusalém do teu povo objeto de zombaria para todos os que rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fizemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. O que ele está falando aqui? Mas espera aí, você vai dizer agora então que ele está pagando o pecado que alguém fez lá atrás? Infelizmente é. Como assim é? Porque lá nos 10 mandamentos ele fala assim: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. O pecado do meu pai, o pecado do meu avô, o pecado do meu bisavô, o pecado do meu tataravô pode recair sobre mim. Está escrito aqui. Eu não estou inventando. A palavra de Deus não muda. Agora, qual foi a arma que Daniel usou para poder eliminar esse pecado? Como é que eu faço? Eles já morreram, já faz muito tempo, eu nem sei o que eles fizeram. Provérbios 28, no capítulo 13, fala assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Quem esconde o pecado não prospera. Pecado escondido traz miserabilidade. Essa prosperidade que ele está falando aqui não é simplesmente a prosperidade de dinheiro. É prosperidade do que Jesus vai falar depois, lá em João 10, da vida abundante. Essa prosperidade que ele fala aqui é uma prosperidade de vida abundante. Mas ele pensa assim: mas meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós já morreram, eu nem sei o que eles fizeram, eu nem sei como é que eu vou fazer isso. Eu vou fazer a confissão do pecado deles e eles vão ser perdoados do pecado deles? Não. Eles não vão ser perdoados do pecado deles. Por quê? Porque existe uma lei, um princípio, que é o princípio da responsabilidade. A alma que pecar, essa morrerá. Não existe de eu pecar e você morrer, a não ser que você peque também. E aí vem um problema que nós vamos, porque essa que a gente chama de raiz de amargura, ou da iniquidade, que vai brotar mais para frente. Você pode morrer, mas aí porque você pecou. O meu pecado vai trazer morte para mim, o teu pecado, morte para você. A alma que pecar, essa morrerá. Porém, ele vai visitar a iniquidade nos filhos. Ou seja, o meu pecado vai gerar uma raiz, e essa raiz vai seguir na minha geração. E ela vai brotar. Se ela não for confessada, ela vai continuar brotando. Se ela não for confessada, ela vai continuar brotando. 3ª e 4ª geração, enquanto ela não for eliminada, ela vai continuar brotando. Aí nós falamos: ok, então peraí, então existe uma herança maldita que vem na minha família? Existe. Existe na tua família passada, e existe na que você vai deixar para os teus filhos para frente. Porque a coisa não é só do que vem de trás, a coisa é o que você deixa daqui para frente também. Aquilo que você faz vai criar uma herança para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, para os teus tataranetos. A coisa não acaba assim em você. Acaba quando você faz a confissão do que veio de trás, e agora começa daquilo que vem daqui para frente. Mas existe uma coisa. Você pode pensar assim: mas Jesus fez o sacrifício na cruz e levou consigo todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores. E é verdade. Ele levou com ele tudo. Jesus morreu na cruz, nós falamos agora há pouco aqui do sacrifício de Jesus. E esse sacrifício foi para pagar o pecado de toda a humanidade, não foi? Foi. Suficiente para pagar o pecado de todo mundo. Agora eu pergunto para vocês: todo mundo é salvo? Todo mundo vai para o céu?
Por que não? Porque tem uma condição. Aquele que aceitar Ele como Senhor e Salvador e confessar Ele, esse sim vai ser salvo. Todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, esse vai ser salvo. Então vamos voltar naquela introdução nossa. O que é pecado? Separação de Deus. E o pecado causa o quê? A morte eterna. Então, quando eu me arrependo do meu pecado, eu deixo de ter a morte eterna. Eu passo a ter vida eterna. Aí sim, ok, minha vida é eterna com Deus. Eu me arrependi do meu pecado e eu tenho a vida eterna. Esse negócio de ter que confessar para os outros, como é que é isso? Aquele que esconde jamais prospera. Está falando isso de vida abundante. Por quê? Esconder de quem? Lá em Hebreus ele fala o seguinte: nada fica oculto aos olhos do Senhor, que vai julgar cada um de nós. Se nada fica oculto aos olhos do Senhor, como que eu posso esconder alguma coisa de Deus? Então o Provérbios 28 não pode estar falando de Deus. Aquele que esconde jamais prospera, mas nada fica oculto aos olhos de Deus. Eu estou escondendo de quem então? Dessa terra aqui. Nesse plano aqui. O que eu estou escondendo está nesse plano aqui, não está nesse plano aqui. Nesse plano aqui, nada fica oculto. Nesse plano aqui, Deus está olhando cada momento, no esconderijo, no escuro, no claro, cada momento Ele está olhando. Agora, nesse plano aqui, não. Você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu pequei, eu faço escondido. Só que a Bíblia está falando aqui que nós devemos confessar. E quando a gente olha lá em Tiago 5, nós vemos que existe uma ordem das coisas. E existem diferenciação entre as coisas. Tiago 5 diz assim, de 13 ao 16. Há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Há alguém que sente feliz? Cante louvores. Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, ou seja, os líderes da igreja, e que esses orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Além disso, ou seja, agora já é um outro assunto. Além disso, se houver cometido pecado, ele será perdoado. O que isso tem a ver? Ele continua. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Mas ele não tinha acabado de falar que o presbítero, o líder vai ungir com óleo e vai ser curado? Agora ele está falando que a gente tem que confessar o pecado para ser curado? Como assim? Existem 3 tipos de doença. Existe a doença física, causada por um vírus, por uma bactéria, né? Se cortou, encheu de bactéria, aquilo infeccionou, ela vai ter que amputar o braço. Isso aqui é coisa do diabo. Não, isso é coisa da carne. Doença física. Existe a doença psicossomática, que é aquelas que afetam a nossa alma. Uma situação de estresse intenso, uma situação de pressão muito grande, a pessoa cria dentro dela doenças causadas pelo próprio pensamento dela, pela situação psicológica dela, ela cria doenças, são doenças psicossomáticas. Agora existem doenças espirituais. Doenças espirituais são causadas pelo espírito. Doenças espirituais são causadas por demônios. Nós temos exemplos na Bíblia que mostram Jesus curando a pessoa, perdoando os pecados. Uma mulher que andava encurvada, há 18 anos, Jesus expulsa o demônio dela e ela fica de pé de novo. Um demônio que estava trabalhando na coluna dela. Tem um outro exemplo de um menino que era mudo e surdo. Jesus expulsa o demônio, o menino volta a falar e ouvi falar. Demônio agindo na vida física das pessoas. Existem pessoas sofrendo com problemas espirituais porque não entenderam que a nossa vida está ligada com o mundo espiritual. Por outro lado, não queira espiritualizar tudo que é coisa do diabo. Não, meu filho, tem que ter discernimento. Nós temos que ter discernimento. Assim como Daniel, estudando, compreendeu, nós temos que compreender a palavra de Deus e ter discernimento.
Mas como é que eu sei? Como é que eu sei alguma coisa que aconteceu há tanto tempo? Como é que eu sei alguma coisa que nem sei como é que entrou na minha vida ou na minha família? Um tempo atrás, eu tive um problema no ombro, que eles chamam de frozen shoulder, que é ombro congelado. Eu até mais ou menos acho que eu sei quando aconteceu. Eu estava fazendo um exercício e eu senti uma fisgada no ombro, assim, mas ficou aquilo. Aí depois, com os dias, começou a dar um incômodo. Aí eu não conseguia mais mexer o braço direito, não conseguia levantar o braço. Chegou um ponto que eu não conseguia mexer o braço. Fazer isso aqui, então, era impossível. Minha mão não levantava daqui. Ó. A dor era insuportável. Eu falei, eu tenho que ir no médico. Eu falei, que será que é isso aqui? Ó? Deve ser uma coisa muito séria. Cheguei no médico, falou, daquele jeito. Ele pegou meu braço, puxou um pouquinho. Falou, você não consegue pôr o braço para trás? Não. Você consegue erguer? Não. Isso é simples. Falei, como assim que é simples? Você não fez nada. Não fez uma radiografia, não fez um exame de sangue, não fez nada. Ele só... O que é isso? Não, isso chama frozen shoulder. Ele falou assim, é uma fraturazinha, alguma coisa que dá no músculo, e o músculo, para se proteger, ele vai enrijecendo, até que você não consegue mexer. Se você não trata, só pode ser tratado depois com cirurgia, porque de tanto que ele fica rígido. Ou seja, só pelo meu sintoma, ele já sabia qual era a causa. Só pelo sintoma que eu estava mostrando para ele, ele já sabia de onde que vinha o problema. O mundo espiritual funciona também assim. Os teus sintomas vão mostrar a raiz do problema. Por isso é importante você fazer uma análise da tua vida. E você, quando você começa a entender isso, você começa a, poxa vida, sabe que faz sentido? Que coincidência. Olha só, aconteceu assim, aconteceu assado, que coincidência. Não existe coincidência. Antes da gente chegar nessa parte, eu queria falar para vocês. Vocês primeiro têm que assumir a responsabilidade de tomar a autoridade de Jesus na vida de vocês. Enquanto eu delegar essa autoridade, pastor, ora por mim, fulano, ora por mim, eu tenho que assumir a autoridade na minha vida. Eu sou autoridade. Os pais aqui, vocês são autoridade na casa de vocês. Pais, vocês são autoridade, sacerdote de Deus na sua casa. O espírito das trevas está pintando e bordando na sua casa, você é a autoridade na sua casa. Não é a sua mulher indo na reunião de oração, não é a sua mulher participando de encontro, não, é você, pais, vocês. Está com um problema lá? Chega na porta do quarto do seu filho, não precisa fazer escândalo. Senhor, com a autoridade que eu tenho no nome de Jesus, eu ordeno o espírito das trevas, saia em nome de Jesus. Fecha, sai, manda ele embora. Manda ele embora. Ele vai apanhar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até falar, não, aqui está muito difícil, eu vou para outro lugar, porque aqui está complicado. Mas essa porta, quem vai fechar é quem? O teu filho. Se a porta está aberta e ele está dando entrada, o diabo vai voltar ali de novo. Você vai ter que estar de novo ali, em nome de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus, eu ordeno, sai em nome de Jesus. E o diabo vai sair. Ele não pode resistir. Porque ele não está resistindo você. Ele está resistindo à autoridade do nome de Jesus. Se você tem problema, ora. Ora. Faz uma reunião, lá em casa a gente tem o G7. A gente reúne todo mundo, nós estamos em 7 lá em casa. No G7 a gente lava a roupa suja. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Mas também ele faz isso, ele faz aquilo. É o momento da gente tirar de dentro da gente toda aquela sujeira que dentro das famílias acontecem. Volta e meia a gente faz uma reunião de G7 lá em casa. Quando eu vejo que o negócio está ficando muito espeta daqui, espeta dali, para. Vamos sentar aqui. Reunião. Nessa reunião a gente ora, a gente pede perdão, a gente se abraça. Existe um momento de confissão nessa reunião. O diabo ele não perde um momento, ele não perde a oportunidade. Se você abrir a porta, se teu filho abrir a porta, se a tua esposa abrir a porta, ele vai entrar. Por isso é uma coisa da família. Eu vou fazer sozinho. Você pode fazer. Mas a tua família tem que estar enganjada. Você quer ver todas as promessas de Deus cumprindo na sua vida, a tua família tem que estar enganjada com você. Você não anda sozinho. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos o quê? Uma só carne.
uma só carne. Quando os 72 discípulos foram mandados, estão voltando, eles voltam sorrindo. Ah, você viu só? Imagina eles comentando entre eles. E ele fala para Jesus assim, está lá em Lucas 10, 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Como eu falei para vocês, era uma coisa nova, não existia isso. Ninguém expulsava demônio, agora os próprios discípulos estão expulsando demônio. E Jesus respondeu para eles: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Como assim? Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Eles estão falando de uma coisa e Jesus vai falando de outra. Ele estava falando assim: olha, eu estava no céu com meu pai quando Satanás caiu de lá. Eu estava lá em cima, eu tenho todo o poder do meu pai comigo. E essa autoridade eu dou para vocês. Ele fala assim: dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Essa autoridade é minha e é sua. Ele deu para nós essa autoridade. Nada lhes causará dano. Contudo, mas espera aí, não vão achar que vocês são o bambambam, porque isso não é mais importante. O mais importante é: alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. A nossa vida eterna é muito maior do que o poder que Deus te deu. A nossa vida eterna é muito maior do que qualquer coisa que você possa fazer nessa terra. É isso que nós devemos nos alegrar. E essa autoridade que Ele deu para cada um de nós. Ok, como é que eu faço então para exercer essa autoridade? Primeiro, como eu falei, você tem que começar na sua vida. Olha para você. Fecha portas na sua vida. Puxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sei que isso foi contra o Senhor. A Bíblia fala que a oração do justo tem muito poder em seus efeitos. Quando você vai confessar, não é um momento de fofoca, não é um momento de narrativa, é um momento de arrependimento. Poxa, eu fiz isso, isso foi contra o princípio de Deus, eu me arrependo. Daniel se arrependeu, pecados dos antepassados dele, eu me arrependo disso. Fecha isso em nome de Jesus. Analisa a sua vida, busca agora no seu histórico familiar, o que tem, como é que foi, como é que aconteceu, de onde que veio. Você vai ver padrões de comportamento acontecendo na sua família. Como assim padrões de comportamento? É simples. Por exemplo, às vezes as pessoas vão se confessar ou vão falar sobre alguma coisa, uma história da família, que isso vem passando. Meu bisavô, meu tataravô lá, era cangaceiro, aí ele é cabra macho, ali chegava na frente e matava mesmo, o negócio ali com ele era assim, e foi, como tivesse orgulho daquilo que ele estava fazendo. Derramamento de sangue. Aí você vai vendo o pai bravo, o pai brigão, o pai pistoleiro, não sei o quê, matador. Aí você vai ver o filho bravo. Aí você vai ver, de repente, naquela família, gente morrendo cedo, filhos morrendo cedo, morte prematura. Você vai ver naquela família abortos. Nossa, que coincidência, parece que tudo na linha de pecado do quê? Derramamento de sangue. Se não for confessado, se não for arrependido, e ele vai brotar de novo, ele vai brotar de novo, e ele vai brotar de novo. Você quer ver um outro? Nossa, meu avô foi o maior garanhão da cidade dele. Aquele sim era pegador. Poxa, eu tenho parente por todo lugar, porque onde meu avô ia tinha um filho. Orgulho, né? Orgulho do vô promíscuo. Meu pai também não pode seguir de outro jeito. Mulher aqui, mulher ali e tal. Vai surgir uma raiz de iniquidade. Como? Vício com pornografia, adultério, filho fora do casamento, homossexualismo, pedofilia. A mesma linha de pecado que veio vindo, ele vai continuar gerando pecado. Nossa, que coincidência mesmo, nunca tinha pensado nisso. Pois é. A palavra de Deus está falando: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Se você não confessar, se você não se arrepender, essa raiz vai brotar de novo. E vai brotar de novo, e vai brotar de novo.
Não tem outra forma de você quebrar essa cadeia, essa herança. Por quê? Porque a herança é uma coisa que você não pede. Quem que pede herança? Ninguém. A herança vem do seu pai. Você tem um pai rico, milionário, mas você não dá nem bola para ele. Já esqueci até meu pai, não sabe nem onde eu estou. Quando ele morrer, para quem vai ficar a herança? Para você. A herança é sua. Da mesma forma, a herança hereditária, a herança maldita que ele deixar espiritualmente falando, ela vai vir para você. Porque o diabo vai chegar na presença de Deus e falar, olha, está aqui, ó, eu tenho um contrato com ele, esse contrato aqui é hereditário. Esse contrato aqui está válido, não foi revogado, ele não falou nada dele. E Deus vai falar, realmente, pela minha lei, você tem direito sobre a terceira e quarta geração. E ele vai vir requerer o direito dele. Mas eu já sou crente, eu vou na igreja. Não tem problema. Você não vai perder a tua salvação. Se esse é teu medo, não se preocupe, você não vai perder a tua salvação. Agora você não vai ter o que João 10,10 fala da vida abundante. Porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como assim vida e abundância? O que é vida e abundância? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está falando de quem aqui? De um justo, do que a Bíblia chama de santo. Essa pessoa aqui, vai acontecer o que com ela? É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Para quem que é essa promessa? Para o justo. Isso aqui é vida abundante. Mas também não é assim, né? Tudo. Ele não fala assim, muitas coisas que ele faz prospera. Aqui a Bíblia fala, tudo que ele faz prospera. Tudo. Então, se você não está prosperando em tudo, então alguma coisa há de errado. Tem alguma portinha aberta, antigamente ou agora, que está deixando o diabo matar, roubar e destruir na sua vida. Você quer ver o que o diabo é capaz de fazer? Leia o livro de Jó. O livro de Jó é o exemplo que mostra o que o diabo faz matando, roubando e destruindo. É o exemplo exato de Deus, que Deus deixou, mostrando, fala, olha, isso aqui que o diabo faz quando ele vem matar, roubar e destruir. Na primeira noite que o diabo falou assim, você dá tudo para ele, Deus deu permissão para o diabo. Então vai lá, então faz, você vai ver se ele não vai deixar, se ele não vai continuar me servindo. O diabo mata todos os filhos de Jó. O diabo mata todo o gado de Jó. O diabo tira a família, o diabo tira os negócios de Jó, o diabo tira tudo que é material de Jó. Na primeira noite. Matou e roubou, e agora tenta destruir, porque ele chega na presença de Deus, que o Jó continua fiel. Eu falo, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome de Jesus. O nome de Deus, ele não conhecia Jesus, né? Tudo é de Deus, ele reconhecia aquilo. Aí o diabo falou assim, então, lógico, né? Saudável, todo bonitão, deixa eu tocar nele. Então toque, só não toque na vida dele. E Jó entra numa situação miserável de vida, de saúde. Tão miserável que os amigos dele chegam, não conseguem falar nada. Como assim? Jó, não é possível, você pecou, tem que ter alguma coisa aí. Deus estava deixando um exemplo para nós. O que é roubar, matar e destruir. Até que ponto o inimigo chega roubando, matando e destruindo na sua vida? Ele não tem piedade. Eu falo, eu vou fazer só um pouquinho. Não, ele vai até o fim na sua vida. Mas existe uma coisa que pode acabar com isso. A autoridade do nome de Jesus. Portas fechadas no mundo espiritual acabam com isso. Confesse. E quando eu digo confesse, é com esse coração contrito de Daniel. Confesse com o coração pesado diante de Deus. Deus, eu errei. Deus, meus antepassados erraram. Eles eram ignorantes da palavra. Ou eles conheceram a palavra e assim mesmo eles foram desobedientes à tua palavra. Confesse. Desligue isso no mundo espiritual. Não deixe o diabo seguir roubando,
matando e destruindo na tua vida. E nós vamos fazer essa manhã uma oração, e nós vamos fechar essas portas coletivamente do mundo espiritual, que hoje vai ter libertação no mundo espiritual, e hoje, em nome de Jesus, portas que foram abertas, ligações que foram feitas com o diabo, vão ser fechadas e vão ser renunciadas nessa manhã, em nome de Jesus. Só que para isso você tem que entender uma coisa: tudo que é dos antepassados é parte do que acontece na sua vida. O problema é que eu tenho, o problema de saúde, nada na minha vida prospera, nada na minha vida vai dar certo, porque demônios roubadores que meu pai adquiriu agora estão roubando na minha vida. Ok, nós vamos repreender isso. Nós vamos desligar isso no mundo espiritual. Porque Jesus falou assim: tudo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu. Jesus nos deu a receita. Ele falou para Pedro isso: olha, para você eu dou a chave. No caso, ele estava representando a humanidade. Eu dou a chave do reino dos céus. Tudo que vocês ligarem vai ser ligado. Tudo que vocês desligarem vai ser desligado. Lembra que nós falamos na semana passada do reino dos céus? Céus, mundo espiritual. Essa ligação refere-se ao mundo espiritual. As portas que você abriu, mesmo que seja no tempo da ignorância, elas continuam abertas. Mas eu fui para a igreja, eu fiz isso aí quando estava lá no mundo, não conhecia, me arrependi, fui para a igreja, Jesus me salvou. Salvou. Você não vai morrer mais. Tua vida eterna está garantida. Só que se você deixar a procuração na mão do diabo, ele vai roubar a tua vida abundante aqui. Traição, desonra aos pais, atos de prostituição, homossexualidade, derramamento de sangue, como eu falei, roubo, ato de idolatria, culto a espíritos, tudo isso tem que ser cancelado em nome de Jesus. Mas e se eu não confessar e eu achar que, não, isso coisa já passou e eu acho que não precisa? Não tem problema. Tua vida, se você nasceu de novo, a tua vida vai estar garantida, a tua vida eterna. De novo. Só que você vai ter uma vida miserável aqui, até chegar na tua vida eterna. E não é isso que Deus planejou para nós. Ele não falou: eu vim para dar vida, mais ou menos. Eu vim para dar vida abundante. Isso é a palavra de Jesus. Ok. A decisão é sua. A decisão de fechar portas é sua. Você não é obrigado. Agora, não pense que você fechando essas portas, você pode continuar vivendo e fazendo as coisas do jeito que quer, porque cada vez que você transgredir um desses mandamentos, você está abrindo novamente essa porta e você está dando de novo autoridade na mão do diabo. Todas as vezes você vai estar dando essa autoridade na mão dele, para ele roubar, matar e destruir. Arrependimento, confissão de pecado, isso é importantíssimo. E eu queria orar com vocês. Como eu falei, a gente não pode fazer aqui uma oração individual, porque não daria tempo, não tem como a gente fazer isso aqui. Mas é uma coisa que vocês não podem deixar de buscar: confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. Precisa ser para mim, para o pastor? Busca um justo. Busca um justo. Confesse. Confesse o seu pecado. Confesse aquilo que está lá escondido, que ninguém sabe. Mas isso aqui ninguém viu, ninguém nunca soube. Não tem problema. Foi direta ou indiretamente, você é cúmplice. A Bíblia, no mundo espiritual, as coisas funcionam por leis. O cúmplice é tão culpado quanto quem executou o crime. Mas eu não fiz aborto, minha amiga fez o aborto e eu só ajudei pagando lá, porque ela ia numa clínica que era, Deus me livre, não podia arriscar. Cúmplice. Cúmplice. Mas eu não financiei, eu vi só que eles estavam conversando e eu fiz de conta que não era comigo. Cúmplice. Você não escuta
um planejamento de assassinato e fala, deixa, tudo bem, deixa acontecer. Cúmplice. Não, mas foi minha esposa ou minha namorada, foi ela que quis fazer e a decisão era dela. Cúmplice. Cúmplice. Amarras que ficam presas no âmbito espiritual. Amarras que ficam presas no âmbito das trevas. De repente você está vendo pessoas sofrendo, você está vendo as pessoas perdendo a vida plena por coisas que foram feitas antes, por coisas que estão sendo feitas agora.